Estamos de volta com bate-papo esportivo aqui na TV Horizonte. Se você está precisando de uma proteção veicular ou não está satisfeito com a sua proteção veicular, faça como o goleiro Fábio e o goleiro Vitor. Procure a Bem Protege. Defender pênalti em uma final ou uma grande defesa em jogo importante passam para a torcida segurança, seriedade e credibilidade. Para a Bem Protege, todo lance é decisivo. E é assim que ela conquista cada dia mais associados, com as melhores coberturas, pacotes de benefícios e assistência 24 horas em todo o território nacional. A Bem Protege é um time unido. Faça como a gente, solicite já uma cotação. 0800 944 5000. Bem Protege, a proteção veicular que você confia. Faça a cobertura do seu veículo com uma empresa que tem credibilidade e que vai lhe trazer confiança e comodidade. Ligue no 39725000 e faça uma cotação com a Bem Protege. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Agora vamos falar do Cruzeiro. O zagueiro Léo falou sobre o jogo de amanhã contra o Atlético. Bom, a gente sabe que é uma decisão de mata-mata de 180 minutos, né? São 2 jogos. Temos uma certa vantagem no primeiro jogo, construímos isso no primeiro jogo. No segundo jogo, né, tende a ser um jogo geralmente muito mais difícil, né, com várias questões, tende a ser um jogo bem competitivo, principalmente se tornando no Independência. A gente sabe que é um time de qualidade, um time de força também, um time adversário. Mas que a gente espera também manter um ritmo, né, manter o nosso foco, manter o nosso equilíbrio para que a gente consiga o nosso objetivo. Não tem nada resolvido, a gente sabe que muitas coisas podem acontecer numa partida de futebol e o nosso foco é sempre buscar sempre a vitória, buscar o nosso objetivo, que é avançar de fase. Luciano, não tem nada resolvido. Esse discurso do Léo, você acha que é um discurso mais para poder amenizar a situação, para não mostrar um já ganhou? Você acha que os jogadores do Cruzeiro realmente pensam que não dá estar definido com 3-0? Os jogadores do Cruzeiro pensam que o time tem uma grande vantagem e se jogar 70% do primeiro jogo, o Cruzeiro estará na semifinal da Copa do Brasil. O Atlético tem que fazer um jogo perfeito e o Cruzeiro errar muito amanhã no Independência. O jogador não pode realmente chegar numa entrevista e falar que está garantido, porque não está realmente garantido. O Atlético tem a sua força dentro do Independência. O Cruzeiro, de um modo geral, não tem feito grandes jogos. A exceção foi o Clássico, mas aí entra um fator motivacional, um fator estratégico também na escalação do técnico Mano Menezes. Então o Léo está certo em chegar na entrevista coletiva e falar que o Cruzeiro não está garantido na semifinal da Copa do Brasil. A tendência é que o Mano Menezes coloque o mesmo time. Deu certo no primeiro jogo. Vai esperar o Galo jogar nos contra-ataques para ver o que vai acontecer no decorrer da partida. A tendência é de jogo do estilo Mano Menezes, esperar o adversário. Você mudaria o time do Cruzeiro para amanhã, Bira, em relação ao que você viu na quinta-feira? Você acha que tem alguma coisa que o Mano poderia fazer para mudar? Ou com o mesmo time de quinta-feira, você acha que ele já consegue aí a missão dele, que é pelo menos não perder com a diferença de 3 gols? Se eu pudesse contar com todo mundo, claro. Tem aí 2 dúvidas, né? Que é o Ariel e o Thiago Neves. Mas se os dois estiverem bem, entraria com o mesmo time. O Cruzeiro não tem que mudar. Talvez mudança de postura. O Cruzeiro não vai partir para cima do Atlético, porque ele não precisa do resultado no jogo de amanhã. Mas isso aí é um jogo de mata-mata. E mata-mata, o Mano é especialista nisso. Eu acho que o Cruzeiro, se mudar um pouco a postura de marcação, marcar o Atlético com a linha mais lá na frente, eu acho que o Cruzeiro tem tudo para classificar. Na minha opinião, até já está classificado. Aí, o Bira é bom que ele já vai lá, ó, falou, já está classificado, não tem essa. Apesar que torcedor cruzeirense, não, mas ele não acerta sempre, não. Não, porque tem muita gente, eu vejo muito torcedor do Atlético falar, em 2013... Gente, o time de 2013 era um. O time de hoje é outro. Não tem nada a ver. Mas eu tô falando, Bira, que o torcedor cruzeirense fica preocupado, porque você não costuma acertar as coisas aqui no programa. Ele tava doido pra você falar. Eu acertei o placar. Poucas coisas. Ele tava doido. Eu acertei o placar. Você falou que
3-2. Mas foi 3. Acertou o placar. Beleza, acertou o placar. Foi 3 a 0. Você errou só por 2. Errou só por... Não, você acertou o placar de um Cruzeiro fez. Ano passado, antes de começar o Campeonato Brasileiro, falei, o América vai cair. O que aconteceu? Ano passado é ano passado. Mas eu acerto. Nós estamos falando de outra temporada agora. Ô, Guilherme, e perante essas dúvidas aí do Cruzeiro, o Ariel Cabral e o Thiago Neves, parece que os dois vão para o jogo. Mas vamos imaginar que se eles não fossem para o jogo, qual seriam as opções que o Mano tem aí para poder suprir esses dois jogadores? Aí ele pode pegar o Lucas Romero e voltar para o meio campo, colocar um Jadson na lateral direita, coisa que ele já fez, não seria mistério. Poderia também aproveitar o próprio Marquinhos Gabriel na vaga do Thiago Neves e mudar ali a estrutura do meio campo, colocando o Robinho, que volta e não jogou no jogo do Campeonato Brasileiro. Aí tem também o Pedro Rocha. Aquela história, o Cruzeiro não vai partir igual um kamikaze para cima do Atlético, porque ele tem uma vantagem muito considerável. E a gente sabe que uma das grandes armas desse time do Mano Menezes é o contra-ataque. O Pedro Rocha mostrou isso na primeira partida. Então, em um lance, o Cruzeiro pode definir o jogo. Da mesma forma, por isso que não está fechado, da mesma forma que o Atlético pode ter um fator super positivo, começar a fazer um gol no começo, depois, antes dos 15 minutos, tá um 2-0, que já seria uma situação muito confortável pro Galo, o Cruzeiro também, com 10 minutos, pode fazer um gol e aí a situação da partida alterar completamente. Por isso que o jogo não tá decidido. O futebol tudo pode acontecer. Mas na minha concepção e por tudo aquilo que a gente vem conversando com algumas pessoas, o Thiago Neves joga assim, o Ariel Cabral não teve uma lesão, ele sofreu uma pancada na face no jogo contra o Botafogo, no 0-0, até deu um susto ali, mas não teve lesão mais grave, pode ser que comece jogando sim. Então vamos dar uma passadinha com a Ana Cláudia, pra gente poder pegar a participação do pessoal de casa, Ana. Olha só, Roberto Silva comentou aqui que o Cruzeiro já está classificado, na opinião dele. Elias do Padre Eustáquio, o Cruzeirão 2-1 amanhã. Lucas Carvalho, o Cruzeiro não pode entrar em campo achando que já está classificado. O Guilherme Dias Filho, que sempre participa aqui com a gente, um abraço para você, que sempre nos acompanha lá de Cabo Frio, pergunta para você se você não acha que o Mano vai surpreender como fez na quinta e vai atacar não jogando só atrás. Um abraço, obrigado aí pela pergunta e um salve especial para o pessoal de Cabo Frio, a terra muito boa. Não, ele não vai jogar só na defensiva, não. Apesar do manobol, né, que a gente sempre comenta aqui, que é um estilo bem reativo, espera o adversário atacar para depois contra-atacar, o Mano vai manter esse padrão de jogo, na minha opinião. E é aquilo, num contra-ataque o Cruzeiro pode definir o jogo, mas também não pode partir para cima, porque do outro lado tem um adversário que acredita e confia que é possível reverter o placar e classificar. Então é um jogo muito estratégico que o Mano vai adotar essa cautela de atuar da forma como ele vem atuando, colocando o Cruzeiro para atuar dentro de campo. Agora, Luciano, eu observo não só o Pio falando, mas os torcedores, quando se falou que o Ariel Cabral talvez não pudesse jogar, a primeira coisa que foi falada é: tira o Romero da lateral direita e coloca o Jadson no meio. Mas por que não o Jadson no meio e deixar o Romero muito na direita? O Jadson tem um perfil que sai mais, não tem uma contenção muito boa, é isso? Pois é, o Mano até chegou a testar o Jadson como segundo volante no jogo treino contra o América, não deu muito certo, mas foi um jogo treino, foi apenas um tempo também que aconteceu esse teste. O Jadson, ele é o segundo volante e pode atuar também como terceiro homem do meio de campo, uma espécie da função que o Robinho faz, um meia-direita. Tem essa situação, você perguntou para o Pio, se o Thiago Neves não jogar, quem o Mano colocaria ali no meio? Poderia fazer também o Robinho de 10, centralizado, e o Jadson jogando pela meia-direita. É uma situação também que poderia ocorrer. Foram poucos testes com o Jadson de segundo volante, poucos jogos no ano. O Jadson atuou nessa função, mas se o Mano Menezes optar por esse jogador nessa função, não será nenhum problema, até porque a carreira do Jadson foi ele jogando como segundo volante ou num esquema com 3 volantes, ele jogando um pouco mais adiantado pela meia-direita. Destacou assim no Fluminense. É um jogador versátil, pode atuar em 3 funções ali do meio-campo cruzeirense. Então, não poderia também aparecer um menino da base, não? Lateral? Muito difícil. Você acha difícil? Muito difícil. Nesse jogo, muito difícil. Apesar de que ele teve uma boa performance contra o Botafogo, né? Sim. Tirando um jogo do Cruzeiro que foi meio modorrento, Cruzeiro que buscou o ataque, mas não conseguiu fazer o gol na partida do Campeonato Brasileiro, mas ele se apresentou, ele não se escondeu do jogo, mas para essa partida especificamente... É melhor uma improvisação. Na verdade, o Mano Menezes quase não considera mais o Romero como uma improvisação de tantas vezes que ele atuou como lateral. Se ele tem esse jogador preparado para jogar, ele vai preferir escalar o Romero do que fazer uma aposta num garoto que teve uma primeira chance
num jogo que foi de Campeonato Brasileiro, um clima completamente diferente, um ambiente completamente diferente. Acho que o Mano não jogaria essa pressão toda pra cima do garoto, não. Agora, Bira, você viu aqui que a gente falou na saída do Thiago Neves, como é que faz. Ninguém falou do Fred aqui. Fred virou peça fora do baralho no Cruzeiro? Pois é, mas deu certo, né? Deu certo. Ele deixou o Fred nesse jogo, no jogo contra o Atlético na reserva, e a tática dele deu certa. Eu gostei desse menino, esse lateral direito que entrou contra o Botafogo, mostrou personalidade, vai à linha de fundo, tem noção de cruzamento, mas concordo, não é um jogo para, né, uma decisão desse tamanho, com a torcida do Atlético em peso no Independência. Eu também penso como Pio, eu manteria ali o Romero, eu ia falar Ariel Cabral, o Romero na lateral direita e mexeria só no meio de campo, caso algum desses jogadores que estão para serem confirmados não puderem jogar, aí sim. Bom, vamos falar mais de Cruzeiro no último bloco, mas agora tem um recado para você que quer se locomover em Belo Horizonte, com rapidez, tranquilidade e segurança. Cansado de ficar parado no trânsito? Com a Copertax você tem segurança com motoristas qualificados, comodidade e pontualidade. Com acesso à pista do MOVE, você não vai ficar horas parado no trânsito. Baixe agora o app ou ligue para a central e peça o seu Copertax. E pelo app você tem até 30% de desconto. Copertax, um jeito novo de se locomover. Agora um recado para você que é taxista de BH e região. Você conhece a maior cooperativa de táxi de BH? Copertax é líder do segmento, conta com toda a estrutura para atender os seus agregados. Entre em contato e seja você também um agregado da Copertax. Ligue no 3421-2424. Vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o Atlético.